Gênesis, capítulo 31. E ouviu Jacó as palavras dos filhos de Labão que diziam: Tomou Jacó tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fiz ele toda esta riqueza. E viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Leia ao campo junto a seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como antes, mas o Deus de meu pai tem sido comigo. E vós mesmas sabeis que com toda a minha força tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes, porém Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Se ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E se dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo que Labão te faz. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste a coluna e onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos por ele tidas como estranhas, pois ele nos vendeu e consumiu o que era nosso. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então levantou-se Jacó e pôs seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado da sua possessão que havia adquirido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E Labão foi tosquiar as suas ovelhas, e Raquel furtou os ídolos que seu pai tinha. E fugiu Jacó, sem que Labão, o arameu, o soubesse. Assim, ele fugiu com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e dirigiu-se para a montanha de Gileade. E no terceiro dia, foi anunciado a Labão que Jacó fugira. Então tomou consigo seus irmãos e foi atrás dele jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que me furtaste o coração e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me furtaste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, com tamborins e com harpas? Também não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas. Loucamente procedeste agora. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. E agora que partiste de todo por teres saudade da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temi, pois dizia comigo que porventura me tomarias as tuas filhas à força. Com quem achares os teus deuses, esse não viverá. Diante de nossos irmãos, reconhece o que tu tens comigo e toma-o para ti, porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda das 2 servas, porém não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel havia tomado os ídolos e os pôs na albarda do camelo, e assentou-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, mas não os achou. E disse a seu pai:
Não se acenda a ira do meu senhor por eu não poder levantar-me diante da tua face, pois me acho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão ardentemente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e os carneiros do teu rebanho não comi. Não te trouxe o despedaçado, eu o pagava. Da minha mão requerias, fosse furtado de dia ou de noite. Assim andava eu. De dia consumia-me o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Estes 20 anos estive na tua casa. 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos pelo teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo agora me despedirias vazio. Deus atentou para a minha aflição e para o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que posso eu fazer hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre o montão. E chamou-o Labão Jegar Saaduta, e Jacó chamou-o Galeede. E disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede. E Mispá, porque disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, ou tomares outras mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna testemunha, que eu não passarei este montão para lá contra ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá contra mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, e beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar.